Bom dia, galera! Como é que vocês estão? Hoje a gente vai começar a nossa expedição 3. Então pega aí teu livro, abre no percurso 9 e a gente vai começar a falar sobre a ascensão dos Estados Unidos no cenário internacional. Vamos começar! Bom, para a gente começar a estudar sobre a postura dos Estados Unidos no cenário internacional, entender como, que isso começou, como que isso se originou, a gente precisa entender, compreender quem são os Estados Unidos de verdade, né? Então, primeiro por uma questão geográfica de localização, esse país é localizado na América do Norte, tá legal? Junto com Canadá e México, e a gente viu isso na expedição anterior. E hoje a gente tem, politicamente falando, os Estados Unidos, ele está dividido em 50 estados, que são estados autônomos, né, que a gente chama. E aí o que vai começar a acontecer? Para a gente poder entender como que se deu mais ou menos essa regionalização, essa divisão política dos Estados Unidos, a gente precisa falar sobre os antecedentes antes mesmo dele ter se tornado uma potência mundial. Então, esse mapinha que está aí todo colorido do lado esquerdo do vídeo, você pode ver essa divisão política que a gente vai ter dos Estados Unidos. Já esse outro mapa aí que você tem dessa divisão ao lado direito do seu vídeo, que está aí verde e laranja, isso daí é desde o início da formação dos Estados Unidos, né? Quando foram criadas as primeiras colônias que a gente teve, que foram chamadas de 13 colônias, que são todas essas colônias que estão apresentadas aí nesse mapinha. Essas colônias eu até coloquei para você dividido, né, em verde e laranja, porque elas eram divididas em colônias do norte e colônias do sul. As colônias laranjas eram as chamadas colônias do norte, que eram caracterizadas como colônias de povoamento, ou seja, pessoas que vieram fugindo de perseguições religiosas na Europa, ou então, né, até por conta mesmo da própria questão protestante, europeus que vieram, né, ingleses, que vieram para poder se esconder, vamos dizer assim, né, na verdade, fugir por conta das perseguições que estavam tendo por conta do protestantismo. E aí, eles começam a ter a formação dessas colônias que são chamadas de colônias ao norte, que vai ser caracterizada mais por um povoamento. Porque, na verdade, as pessoas elas vieram para cá numa tentativa de ficar aqui, de criar uma nova vida e fugir dessa perseguição, né? E aí, o objetivo não era uma questão econômica, não era uma questão de explorar o território para vender para a metrópole, nada disso. Era mais uma questão de asilo mesmo. E aí a gente vai ter de verde as colônias do sul, que já eram colônias destinadas para exploração, que era uma colônia, na verdade, que a Inglaterra explorava. Assim como a gente viu Portugal e Espanha explorarem os países da América Latina, a Inglaterra, ela também vai exercer o pacto colonial, que é a colônia, né, enviando, na verdade, os recursos que tem, de naturais, recursos de produção, para a metrópole. Então, a colônia sempre subordinada a essa metrópole, que nesse caso era a Inglaterra, que você começa a ter toda a exploração, o pacto colonial de que colônia só comercializa e só oferece para a metrópole, e é a metrópole que vai estar tendo todos esses benefícios. Então, nas colônias do sul, isso não foi diferente. Só que o que vai acontecer? A gente vai ter, com a independência dos Estados Unidos, você tem dois tipos, né, duas características de colônia, uma de povoamento e uma de exploração, e aí você passa a ter uma disputa, na verdade, por conta dessas diferenças entre essas colônias do norte e do sul, né? As colônias do norte, que eram mais caracterizadas por uma questão de um desenvolvimento manufatureiro, pequenas propriedades agrícolas, era um trabalho livre, assalariado, e já as colônias do sul, que tinham essa dependência do cultivo agrícola, que era aquele sistema de plantation, né, que a gente viu aqui no Brasil, que é a produção em larga escala para destinar para o mercado externo por conta da metrópole. Então, assim, eram diferenças muito grandes. E aí a gente começa a ter, por conta dessas diferenças, um conflito que vai ser chamado de Guerra de Secessão. E assim, a divergência maior que existe nesse conflito, nessa Guerra de Secessão, era por conta da independência, né? Você tem dois modelos diferentes, e aí você agora, a partir de agora, você tem uma independência desse território, né? Para você se tornar um país. E aí o debate seria qual vai ser o modelo
que vai ser implantado nesse novo território americano. E aí por isso que se deu essa guerra, tá? E quem vence a Guerra de Secessão e vai predominar é o lado das colônias do norte. Hoje a gente consegue ver o tamanho, né, a extensão do território dos Estados Unidos, mas no começo, com as 13 colônias, ele era só esse, você tá vendo aí esse primeiro quadradinho e esse primeiro mapa, que só tem um trecho bem pequenininho aí de laranja? Então, ali eram as 13 colônias, então era um território muito pequeno, né, que ele tomava conta só daquela parte ali ao leste. Independência dos Estados Unidos, esses governos, né, os que foram sucedendo o poder do país, eles começaram a incentivar a expansão territorial. E a expansão territorial ela se daria para onde? Para o lado oeste. E aí vai ficar conhecido como a Marcha para o Oeste, que seria com o objetivo de expandir, né, esse incentivo para expandir, aumentar a conquista do território dos Estados Unidos. E aí nós vamos ter alguns pontos que vão, a gente pode dizer, até incentivar, né, essa expansão territorial, justificar, melhor dizendo, essa expansão territorial, que vai ser o ato de propriedade rural, o destino manifesto, que seria a expansão territorial dos Estados Unidos, toda essa evolução das fronteiras dos Estados Unidos, das fronteiras rurais, para você poder, entre aspas, invadir parte desse território para expandir. E aí você justifica com a ação do destino manifesto, né? Esse destino manifesto era uma justificativa de que Deus ele tinha escolhido o povo, né, americano, né, norte-americano, para que pudesse civilizar todo o continente americano, para que eles pudessem expandir. Então é como se a terra já fosse destinada para eles. A terra, Deus já havia escolhido eles para que aquela terra fosse deles, para que eles expandissem não só territorialmente, mas também expandissem como influência norte-americana sobre todo o continente americano, né? Não só sobre o território deles, mas também sobre o território do continente americano. E aí a gente vai ter, na verdade, um tipo de pensamento que é para justificar as conquistas das terras, né? Principalmente ao oeste, esse avanço para o oeste. Então, para eles, na verdade, era que Deus já tinha destinado um povo que era o único povo, que eram eles, né, esses americanos, que era o único povo apto para poder desenvolver o modelo de sociedade que Deus queria que fosse desenvolvido na América, que seria o ideal para o continente americano. E aí, a gente, na verdade, vai começar a ter não só a questão do destino manifesto, mas a própria expansão territorial com a doutrina Monroe vão servir só como um pretexto, só como uma justificativa que os Estados Unidos queriam ter para poder começar a intervir, tanto diretamente quanto indiretamente, nos países que a gente tem da América Latina. Porque a gente está passando por um período em que os países da América Latina ainda têm essa dependência dos países europeus. Então, os Estados Unidos eles vão começar a intervir dentro desses países para poder justificar as atitudes que eles tinham, que na verdade o objetivo era dominar. Então, quando a gente fala dessa doutrina Monroe, que é América para os americanos, os Estados Unidos eles têm a desculpa de que eles vão proteger os países da América Latina. Eles vão proteger esses países mais fracos, né? De todo o domínio europeu, que eram as metrópoles. Então, eles dizem que a América é para os americanos. Então, que os europeus eles não têm que continuar dominando e explorando os países aqui da América Latina, porque seriam países mais fracos, que queriam... Os Estados Unidos eles apoiaram muitos países aqui da América Latina a conseguirem se tornar independentes. Não porque eles eram bonzinhos, mas porque eles tinham interesse em não ter outras potências de outro continente aqui dentro, para que eles pudessem ter um livre caminho, um livre acesso e dominar tanto direto quanto indiretamente esses outros países. Então, o objetivo deles era essa liderança sobre o continente americano. Então, quando eles iriam intervir nesses países, apoiando
a independência, apoiando a liberdade dos países da América Latina e sendo completamente contra ao domínio das metrópoles e potências europeias aqui no continente, eles não estavam fazendo isso porque eles queriam ser bonzinhos. O objetivo deles era o quê? Intervir e influenciar economicamente, culturalmente, politicamente, e aí chegar à potência que eles são hoje. Aí no slide eu botei exatamente isso para você, os 3 princípios básicos, que é a impossibilidade de criação de novas colônias ao longo do continente, intolerância à interferência de nações europeias em questões internas e a não participação norte-americana em conflitos envolvendo países europeus, que seria realmente o objetivo de enfraquecer essas potências europeias, para que eles pudessem um dia se tornar essa potência que eles são hoje e influenciar o continente americano. É o que a gente chama de uma política imperialista, né? Porque eles começam a dominar o território, a intervir diretamente dentro desses territórios, eles oferecem apoios políticos, fornecimento de armas, questões de apoiar alguns grupos de oposição aos políticos de alguns governos que eram até governos mais fortes, né? Que na verdade, eram países que se inclinavam para o socialismo, para esse nacionalismo, e aí, como os Estados Unidos, um país sempre muito forte, capitalista, eles apoiavam esses grupos opositores a esses governos socialistas, dizendo que esse nacionalismo, né, ele ameaçava o interesse dessa população, desse povo. Mas, na verdade, era o medo que os Estados Unidos tinham do socialismo dominar o continente americano, principalmente a América Latina. Então, o objetivo deles era buscar o quê? Aliados, seguidores de um sistema capitalista, político, social e econômico que os Estados Unidos eles sempre tiveram e é o que faz ser essa potência hoje. Então, assim, na verdade a gente está falando de uma potência mundial, né, que cresceu economicamente, que se desenvolveu economicamente, que tem uma alta produção, o maior PIB do mundo, Produto Interno Bruto, a maior produção interna do mundo. A gente vai ter as inovações tecnológicas, ou seja, quando a gente fala sobre questão de tecnologia, quando a gente fala sobre produtos, marcas de referência, a gente lembra logo de quê? Dos Estados Unidos, porque realmente é de lá que vem esses produtos de alta tecnologia, né? Quando a gente fala sobre questão de armamento, de potência militar, a gente está falando deles como potência. Quando a gente vê algum conflito, algum problema igual aí com os países tanto do Oriente Médio, Rússia, esses países que a gente vê os Estados Unidos envolvidos, a gente se preocupa, porque eles têm uma potência militar muito grande. E além disso, a gente tem uma questão de uma influência também, né? Tudo que a gente fala, várias palavras que a gente tem, inclusive até aqui no Brasil, elas são de origem dos Estados Unidos, né? São termos, expressões que são do inglês americano, a questão cultural, a música, alguns costumes, a própria questão que a gente tem do fast food, do drive, do delivery, tudo isso vem de uma cultura norte-americana, tudo isso vem de uma cultura dos Estados Unidos. Então, filmes, por exemplo, Hollywood, as séries da Netflix, as séries de várias TVs aí, canais fechados, a gente vê isso sendo muito forte. Obviamente, a gente tem originados de outros países também, mas o mais forte, a maior porcentagem de influência cultural desses filmes, dessas séries, elas vêm dos Estados Unidos. Então, não só produtos, tendências, questões de moda, filmes, séries, produções cinematográficas, televisivas, questões dos Estados Unidos, além de comida, né? A própria questão que a gente tem dos lanches, McDonald's, tudo isso vem de lá, é originado de lá. Então, assim, apesar de toda essa influência que eles têm economicamente, politicamente falando, culturalmente, questão de produção do PIB, potência militar, a gente não vai ter só pontos positivos. A gente vai ter também essa grande potência que é os Estados Unidos, tendo vários problemas também internamente. E um deles é a questão da pobreza de parte da população, né? Então, assim, eles dependem, né, muitos deles, de uma ajuda governamental para a questão de alimento, para uma questão social. A gente tem bairros divididos dentro dos Estados Unidos, que é onde você vai ter hispânicos, né, negros, ou seja, pessoas que vêm de outros lugares,
principalmente da América Latina, né, que a gente tem, por isso que a gente chama esse termo também de hispânico. E aí você vai ter negros, então a gente acaba tendo uma segregação muito forte dentro desses bairros, bairros que vão ter muita pobreza, então a gente olha às vezes algumas cidades, alguns bairros com muito luxo, né? E as pessoas vivendo com uma vida muito tranquila. Geralmente, quando as pessoas saem daqui do Brasil ou de qualquer outro país que tenha menos desenvolvimento, o objetivo de ser destinado aos se destinar aos Estados Unidos é por uma questão de uma boa qualidade de vida. E sim, isso ocorre. Você tem, às vezes, casas muito melhores lá. Você recebe a questão, às vezes, pessoas que vão trabalhar como babá, como garçons, acabam ganhando muito mais do que aqui no Brasil. Só que é um estilo de vida também muito caro. Então, assim, muita gente consegue fazer dinheiro lá. Até porque você tem serviços sociais, questão da educação pública, hospitais públicos. Você tem isso, além das questões privadas, como em todo o país a gente tem. Mas a gente tem um investimento governamental para esses lados sociais, sim. Porém, a gente também tem problemas internos muito graves para um país que tem essa potência toda, né? Uma das maiores potências mundiais, acho que a gente pode dizer até como a maior hoje, e tão influente assim economicamente. Então, principalmente pobreza de parte da população que depende de ações do governo e parte da população bem pobre, isso é um pouco não aceitável para um país que é tão potência assim, tão reconhecido mundialmente pelo seu potencial e pelo seu poder, né, que tem econômico e de influência a nível mundial. Mesmo tendo seus pontos negativos internos, a ascensão deles mundial, ela existe, é uma potência que exerce grande influência no mundo, principalmente pelo seu sistema capitalista, tá bom? Bom, nossa expedição 3, percurso 9, ela vai ficando por aqui. Não deixem de fazer as atividades do livro, estou passando aí a tarefa de casa para vocês. Página 96, exercícios 1, 2, 3 e 4. Só esses exercíciozinhos aí para você dar uma fixada e não deixem de anotar as dúvidas. Vamos torcer para que a nossa terra ela fique boa logo e, se Deus quiser, a gente está se reencontrando aí para estar matando essa saudade. Boa semana e um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.